Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 30 de setembro. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decide que a União não tem exclusividade na exploração de loterias e que os estados e o Distrito Federal também podem gerenciar atividades lotéricas. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Advogado Frederic Wassef vira réu em desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participa de seminário sobre os reflexos da pandemia no Judiciário. Justiça Eleitoral divulga número de WhatsApp para tirar dúvidas dos eleitores. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a União não tem exclusividade na exploração de loterias e que os estados têm direito a atuar neste ramo. Estes e outros destaques da sessão na reportagem de Marta Ferreira. Há tempos que as loterias não servem apenas para fazer aquela fezinha. Também é possível pagar faturas, carnês e até sacar dinheiro. Um decreto-lei de 1967 prevê a exploração de loterias como serviço público exclusivo da União e impede a criação de loterias estaduais. Além disso, proíbe as loterias estaduais já existentes de aumentar as emissões de bilhetes e séries de apostas em vigor. 3 ações sobre o tema estão em análise no STF. Em 2 delas, o governo do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Loterias Estaduais alegam que o monopólio do governo federal compromete a receita dos estados e fere a igualdade entre os entes federativos. A terceira ação questiona normas do estado do Mato Grosso, que autorizam o governo a criar e administrar casas lotéricas. O julgamento, que havia sido iniciado na semana passada, foi retomado nesta quarta-feira com o voto do relator das ações, ministro Gilmar Mendes. Ele ressaltou que a exploração dos serviços de loterias pelos estados e municípios constitui importante fonte de recursos, inclusive para a Seguridade Social. Gilmar Mendes destacou que a Constituição não estabelece a exclusividade de exploração sobre loterias por parte da União. Com isso, os dispositivos do Decreto-Lei de 1967 não foram recepcionados pela Constituição Federal. Os artigos 1º e 32 do Decreto-Lei 204 de 67, ao estabelecerem a exclusividade da União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, pois colidem frontalmente com o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, ao esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos Estados-membros para a prestação de serviços públicos que não foram expressamente reservados pelo texto constitucional à exploração pela União. O plenário, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator. A Corte Coesa, por unanimidade, julgou procedentes as ADPFs 492 e 493. É improcedente a ADI 4986, tudo nos termos do voto do relator. Com esse entendimento, o plenário decidiu que a União não tem exclusividade na exploração de loterias e que os estados têm direito a atuar neste ramo. O plenário também começou a analisar o pedido de liminar feito na reclamação apresentada pelas mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados contra a venda de subsidiárias da Petrobras. São as refinarias de Landulfo Alves, na Bahia, e a Presidente Vargas, no Paraná. A alegação foi que houve afronta a uma decisão do STF que proibiu o governo de vender uma empresa matriz sem aval do Congresso e sem licitação, permitindo somente a privatização de subsidiárias sem consulta prévia ao Legislativo. Para o advogado-geral do Senado, o que se pretende é o fatiamento da empresa-mãe para alienação da capacidade de refino, fora da autorização legislativa. A alienação societária referida envolve não apenas aspectos de ordem financeira, também os postos no artigo 173 da Constituição Federal, razões de segurança nacional ou relevante interesse coletivo necessariamente presentes na intervenção do Estado no domínio econômico. São interesses, Vinícius, que demandam apreciação pelo Congresso Nacional das alienações de metade do parque de refino da Petrobras.
Já o advogado da Petrobras argumentou que a operação tem como objetivo reorganizar os investimentos da empresa. A operação questionada diminuiria, de fato, o patrimônio da empresa-mãe? Como já dito, a operação em questão está inserida dentro de uma estratégia empresarial de reorganização do seu portfólio de investimentos, no qual se tem como premissa desfazer ativos com baixo de retorno de investimento do capital investido para realocar o investimento em ativos no qual a empresa encontra-se vocacionada para extrair maior resultado financeiro. Ou seja, desinvestir para investir melhor. O julgamento foi suspenso depois das sustentações orais. Operação Lava Jato. A 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro aceitou denúncia contra o advogado Frederico Wassef, o ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, e mais 3 pessoas no inquérito que apura desvios no Sistema S, que inclui o SESC e o SENAC. 3 advogados, entre eles Frederico Wassef, o ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz, e um empresário, viraram réus por peculato e lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, o grupo desviou R$ 4.600.000 da FEComércio, do SESC e do SENAC do Rio entre 2016 e 2017, em contratos de prestação de serviços advocatícios que nunca foram feitos. Essa denúncia é um desdobramento da Operação Esquema S, que investiga um suposto esquema de tráfico de influência envolvendo escritórios de advocacia. Na 7ª Vara Federal Criminal do Rio, já tramita uma outra ação penal contra 26 pessoas. Com autorização da Justiça, a Polícia Militar e o Ministério Público de Pernambuco cumpriram hoje 6 mandados de busca e apreensão em Sanharó, Poção e Pesqueira, no agreste do estado. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Militar chegaram no início da manhã à sede da Câmara de Vereadores de Sanharó. Os policiais tiveram que arrombar a porta da sala de um assessor parlamentar investigado por fechar contratos fraudulentos por meio de dispensa de licitação. Na sala foram apreendidos computadores, pendrives, pastas e cadernos com despesas da Câmara. Maio, junho. O material coletado, entre documentos, equipamento eletrônico, eles vão servir para robustecer, o que já vem sendo levantado pelo GAECO quanto à prática de crimes contra a licitação, crimes em procedimentos licitatórios no mencionado órgão. Segundo as investigações, o presidente da Câmara de Vereadores e um assessor direto fraudaram a contratação do serviço de abastecimento do Portal da Transparência do Legislativo Municipal. No aprofundar das investigações, detectamos que de fato estava havendo fraudes em licitações para a prestação de serviço do Portal da Transparência, na qual, ao invés de se proceder a um procedimento de licitação, fazer essa contratação direta por dispensa com 3 pessoas relacionadas entre si e com vínculos de afinidade, de ligação pessoal com um servidor da Casa Legislativa. Os familiares contratados prestavam serviço por meio de microempresas individuais que não tinham registro para esse tipo de atividade. A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público do Estado e decretou o afastamento do presidente da Câmara e do assessor até a conclusão das investigações. E a seguir, STJ mantém pena de ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro por condenado por corrupção. Voltamos já. Quando se fala em força normativa da Constituição, objetiva-se dar à norma constitucional a máxima efetividade possível. Além disso, a norma constitucional não deve apenas retratar a realidade fática de um determinado Estado ou nação, mas sim deve atuar para conformar essa realidade, de modo a dar concretude e substância aos desígnios do legislador constituinte. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou de um evento para discutir o cenário brasileiro com relação ao coronavírus e também questões legais envolvendo a saúde.
O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, foi convidado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados para participar do seminário Rastreabilidade de Medicamentos, Regulamentação das Vacinas da Covid-19 e o Princípio da Precaução na área da saúde. Ele participou da abertura do evento e destacou a importância de um trabalho conjunto nos campos da saúde e jurídico. Estamos vivendo uma crise que nós chamamos uma crise sanitária, porque, na verdade, ainda nós não temos a vacina, mas temos que enfrentar a defesa das pessoas, a defesa da saúde, a defesa da vida. E nós estamos enfrentando com muita união, com muito trabalho, com muita obstinação, dentro de uma harmonia dos poderes na defesa da vida e da saúde, como manda a Constituição. A saúde é o direito de todos e um dever do Estado. Em janeiro deste ano, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública internacional, o nível mais alto de alerta da organização. E com a busca por vacinas e soluções para esta nova realidade, setores do Brasil, como o da saúde, o judiciário e o legislativo, têm se unido para traçar estratégias de enfrentamento da pandemia. O encontro também contou com a participação do vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, deputados e representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O objetivo é unir a atuação de diferentes órgãos para que os novos desafios trazidos pela pandemia possam ser resolvidos de forma cada vez mais célere e eficaz, minimizando assim os efeitos para a população brasileira. Com o judiciário atuante e preparado para resolver todas as questões jurídicas de interpretação, seja a nível do direito federal, seja a nível do papel constitucional. Por isso eu posso afirmar, unidos e cada um dentro da sua área de competência, vamos trabalhar juntos na defesa da vida e da saúde. E o Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus para reduzir pena por corrupção do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Ricardo Alac faria parte de organização criminosa voltada para a exploração do jogo do bicho. Em primeira instância, ele foi condenado a 5 anos e 9 meses de reclusão por corrupção passiva, pena fundamentada, entre outros motivos, pelo fato dele ter conhecimento da lei penal e exercer as funções de delegado e chefe da Polícia Civil. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar a apelação, manteve a pena base acima do dobro da pena mínima, também pelo fato de o condenado ser delegado de polícia e se utilizar do cargo de chefia para solicitar vantagem indevida. Assim, a pena foi fixada nos atuais 4 anos e 6 meses de reclusão. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa pediu a redução da pena para 3 anos e 3 meses, sob a alegação de que o exercício do cargo na Polícia Civil foi considerado 2 vezes como circunstância desfavorável para aumentar a pena base, o que configuraria dupla punição pelo mesmo fato, não admitido no direito brasileiro. A relatora do pedido, ministra Laurita Vaz, ressaltou, entre outras coisas, que o acórdão do TRF2 quanto à dosimetria da pena pelo crime de corrupção passiva é fundamentado e está de acordo com a jurisprudência do STJ. A relatora disse ainda que o cargo de delegado não se confunde com a função de confiança exercida como chefe de polícia. Desta forma, não houve dupla punição. A Rede Lojas Colombo foi condenada a pagar multa por descumprir cláusulas da convenção coletiva firmada com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Itu e região, no interior de São Paulo. A decisão da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho dos Empregados do Comércio estipulava que, em caso de descumprimento, a Colombo deveria pagar multa no valor de 1 piso salarial da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região confirmou a sentença que havia constatado o descumprimento pela rede varejista de cláusulas do acordo relativas à compensação de jornada, ao descanso semanal remunerado e ao adicional de quebra de caixa, e determinou a aplicação da multa. No entanto, o TRT excluiu da condenação a limitação de 100% do valor principal, conforme define o Código Civil. Segundo o TRT, a própria convenção previa a sanção a fim de assegurar a sua efetividade e a autonomia da vontade coletiva deveria ser prestigiada. O relator do recurso de revista da Colombo, ministro Alexandre Ramos, enfatizou que a SDI1, que é o órgão responsável por uniformizar a jurisprudência do TST,
firmou tese de que a condenação ao pagamento de multa estipulada em norma coletiva por descumprimento de cláusula pactuada não pode superar o valor da obrigação principal corrigida em razão da natureza jurídica de cláusula penal. E por isso aplicou o entendimento disposto na orientação jurisprudencial número 54 da SDI 1. A decisão foi unânime entre os ministros da 4ª turma. O TST decidiu também que a Caixa Econômica Federal não tem de pagar horas extras a uma gerente-geral de agência bancária. A gerente-geral trabalhava numa agência da Caixa Econômica em Mato Grosso. No processo, ela alegou que deveria receber o pagamento de horas extras pelo trabalho realizado além da jornada. Com isso, ajuizou a ação para ter direito ao recebimento da parcela. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso, condenou o banco ao pagamento das horas excedentes da 8ª e da 44ª semanal. Segundo o TRT, a Caixa, ao implementar o cálculo de parcelas salariais de 1998, fixou a jornada de trabalho de 8 horas para os ocupantes de cargo de comissão. O regional ainda acrescentou que, por ser norma mais favorável ao empregado, o banco aderiu à regra a seu contrato de trabalho. A Caixa Econômica recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O banco argumentou que a empregada exercia o cargo de gestão em caráter definitivo, o que a enquadraria na exceção do artigo 62 da CLT, que trata da duração da jornada de trabalho. O inciso 2 do artigo estabelece que não são abrangidos pelo regime de hora excedente os gerentes de cargos de gestão, os diretores e chefes de departamento ou filial. Segundo o relator do caso, na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, o TST tem o entendimento de que o gerente-geral de agência de banco não tem direito às jornadas previstas no cálculo de parcelas salariais, tanto de 1998 quanto de 1989. Porque não está submetido a controle de jornada. Por isso, somente se houvesse referência expressa nos planos, que são normas mais benéficas que a lei, é que a empregada poderia se beneficiar da jornada estipulada. Com base nisso, a decisão dos ministros foi unânime. A Caixa Econômica Federal apresentou embargos declaratórios. A guarda compartilhada veio para suprir uma necessidade dos filhos de casais separados, a de conviver com ambos os pais. Há 5 anos, esse regime de guarda é adotado como regra com a intenção de preservar o interesse do menor. A guarda compartilhada inicialmente foi apresentada pela imprensa como sendo uma panaceia universal, a solução de todos os problemas para os conflitos entre os pais separados. A Lei 13.058 definiu o termo guarda compartilhada, que é o sistema pelo qual a criança ou adolescente deve ter o tempo de convívio dividido de forma equilibrada entre o pai e a mãe. Diz a lei que ela é impositiva, salvo se um dos genitores não apresentar condições para o exercício da guarda. Em verdade, a jurisprudência não tem decidido exatamente nessa linha, porque o fato é que antes de deliberar sobre a guarda compartilhada, nós temos que examinar se naquele determinado caso é cabível, na perspectiva sempre do melhor interesse da criança, que é o norte constitucional que deve permanentemente nos orientar. E é assim que a nossa jurisprudência tem se inclinado. A lei também tornou a guarda compartilhada como regra geral nos casos de separação conjugal, tornando obrigatória a participação dos pais ativamente na criação e no interesse dos filhos. Considerando o interesse da criança acima de tudo, porque, evidentemente, essa é a normativa constitucional que está posta e, é claro, acima do que dispõe o Código Civil. No próximo bloco, notícias da Justiça Eleitoral, depois do intervalo. A Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos dessas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção.
Para você que gosta de uma novidade, presta atenção. Agora a Justiça Eleitoral tem um número de WhatsApp para tirar as principais dúvidas do eleitor. Você já ouviu falar em bot? É a abreviação de robot, que em português significa robô. Nos tempos atuais, o termo é usado para definir aquelas respostas automáticas que são dadas por meio de um chat na internet. Isso a gente esclareceu para você. Agora imagina o tanto de pergunta que deve estar circulando por aí entre os quase 148 milhões de eleitores. Qual o dia e o horário da votação? Quais cuidados sanitários são necessários nas eleições? Como justificar a ausência? Quais são as principais dicas para os mesários? Pois é, o TSE também entrou na onda do bot. Todas essas e outras dúvidas podem ser tiradas aqui pelo seu celular. É só adicionar o número do WhatsApp do Tribunal Superior Eleitoral ou apontar a câmera do seu celular aqui para este QR Code. Seguir os passos e ter as perguntas respondidas. É a tecnologia aproximando você da Justiça Eleitoral. E olha como funciona. Você pode digitar, por exemplo, a palavra teste. Aí já vem uma mensagem automática bem explicativa. Cada número representa uma dúvida. Aí é só digitar o que você quer que seja esclarecido. Esse canal ele procura esclarecer de maneira acessível, com uma linguagem simples ao eleitor, tudo o que interessa para o dia da votação. E a Justiça Eleitoral já recebeu mais de 546 mil candidaturas para as eleições de 2020. A maior parte desses pedidos é para a disputa ao cargo de vereador. O eleitorado cresceu nas eleições de 2020. Sabe quantas pessoas estão aptas a votar? 148 milhões. O aumento é de 2,66% em relação às eleições municipais de 2016. O que também chama atenção é o grande número de candidatos. Nas convenções partidárias, as aprovações de candidaturas para vereador tiveram um aumento expressivo. Os dados ainda estão sendo processados. Até às 6 horas da tarde dessa terça-feira, mostravam mais de 509 mil pedidos para as eleições de 2020. No pleito de 2016, foram 463.405. Esses dados ainda podem sofrer alterações, já que o TSE está no processo de análise para aprovação dos registros de candidatura e pode haver desistências. Ainda assim, a expectativa é de um grande aumento no número de candidatos a vereador em 2020. Entre as capitais com maior número de candidaturas estão São Paulo, com 1.927, seguida pela cidade do Rio de Janeiro, que totalizou 1.788. E em terceiro lugar, Belo Horizonte, com 1.584 candidaturas. Mas a capital com o maior aumento percentual foi Maceió, em Alagoas, onde o número de candidatos a vereador pulou de 233 para 570, se comparado ao da última eleição municipal. E amanhã tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral traz os destaques desta quinta-feira no TSE. A pauta de julgamentos de quinta-feira tem 18 processos previstos. E entre os destaques está um recurso de Vinícius Almeida Camarinha. Ele foi candidato à prefeitura da cidade de Marília, em São Paulo, em 2016 e, na ação de origem, é acusado de abuso de poder econômico e também de uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha. O plenário também deve analisar um recurso de Wesley Gonçalves Pereira, prefeito da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Ele agora é acusado de ter criado benefícios na remuneração de servidores públicos do município durante o período eleitoral, o que é proibido pela legislação. As sessões plenárias do Tribunal Superior Eleitoral são realizadas sempre por videoconferência e às quintas-feiras começam às 10 horas da manhã. Em julgamento no TCU, a Advocacia Geral da União conseguiu garantir a continuidade dos serviços gráficos do Enem. Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para as provas que, por causa da pandemia, vão ser realizadas em janeiro do ano que vem.
O plenário do Tribunal de Contas da União confirmou por unanimidade a tese da AGU que os serviços da gráfica do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, são de caráter continuado, de longa duração e indispensáveis. E por conta dessas características, os contratos podem ser estendidos para além do exercício financeiro. Havia um entendimento da área técnica do tribunal de que a natureza desses serviços de impressão para as provas do Enem não teria essa característica de continuidade e poderiam ser fracionados ao longo dos exercícios financeiros, podendo ser licitados e contratados de acordo com a demanda. A AGU teve conhecimento de que, num primeiro momento, haveria, no mínimo, divergências, votos contrários. Houve todo um processo de convencimento através de memoriais, sustentações orais e conversas com os gabinetes dos ministros, o que possibilitou essa vitória que, a meu ver, é histórica e é fundamental para a boa execução dessa importante política pública. Se o INEP não tivesse feito os esclarecimentos que fez a este relator, com notas técnicas, com alterações, mostrando efetivamente que não se resume aos 75 dias, aos 3 meses de execução, mas há todo um processo durante o ano inteiro, como disse aqui sumariamente a Vossa Excelência, de envolvimento de um parque gráfico exclusivo para oferecer a milhões de brasileiros uma prova que tenha absoluto sigilo. E isso faz com que haja treinamentos durante o ano para funcionários, efetivamente, há toda a locação física desse parque gráfico, que, como disse, se dilui durante os anos, e efetivamente a cada ano o INEP faz uma avaliação se deve efetivamente prorrogar esse contrato, por força de um melhoramento e de um aperfeiçoamento. É o que tem acontecido. Caso o TCU não tivesse modificado o entendimento, poderia, por exemplo, inviabilizar a realização do Enem 2020. As provas estão marcadas para o dia 17 e 24 de janeiro de 2021. Se fosse seguir o entendimento anterior do TCU, o contrato assinado com a gráfica teria que encerrar no final do ano, no dia 31 de dezembro de 2020. O Enem hoje é uma política pública no âmbito educacional fundamental e essencial. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.